E aí, queridos, tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar a conversar sobre o assunto do capítulo 14, a formação e expansão dos Estados Unidos. Nós vamos entender, por exemplo, queridos, as raízes que explicam o tamanho que os Estados Unidos têm hoje. O que a gente pode levar em consideração de informação histórica, sobretudo social, dessa condição que os Estados Unidos possuem hoje? Por que, além desse ponto falado, por que os Estados Unidos foram e ainda são a grande potência econômica? Foram do século XIX, né, e são do século XX e XXI, podemos dizer assim, a grande potência econômica. O que explica, né, essa vocação industrial? O que explica esse sonho de ir para a América, a terra das oportunidades, a terra do trabalho? Quais são as razões que estão ligadas, razões históricas ligadas a esse entendimento que nós temos? Nós vamos ver, a partir dessa aula, tudo isso, né? Mas temos que levar em consideração também algumas informações que nós estudamos lá no 7º ano sobre a colonização das 13 colônias, o futuro Estados Unidos. Por quê, professor? Vocês vão entender ao longo dos slides. Tranquilo? De boa? Então, vamos lá. Galera, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho a minha janela que vai aparecer, né, algumas informações para vocês. Galera, quais são as causas ou fatores motivadores que de fato explicam tudo isso que eu falei para vocês? Queridos, temos que levar em consideração um assunto que nós vimos nas aulas passadas. Sim, nós temos que falar sobre a doutrina Monroe, a doutrina, né, política, geopolítica, melhor dizendo, pensada pelo presidente Monroe, no sentido de afastar qualquer influência política da Europa, sobretudo após a formação da Santa Aliança aqui na América. Ou seja, os Estados Unidos estavam se vendo como policiais, né, da América, no sentido de proteger qualquer influência vinda da Áustria, Prússia e da Rússia, essas nações, essas monarquias que queriam de fato, né, a perpetuação do antigo regime na Europa aqui na América. Por quê? Porque os Estados Unidos lutaram na sua independência contra uma monarquia. Os Estados Unidos, de fato, eram uma república, não tinha rei. Logo, eles não queriam voltar a ter influência de um sistema militar que levantava a bandeira do antigo regime, da monarquia. No way. Então, dessa forma, os Estados Unidos, né, pensaram, melhor dizendo, o presidente Monroe, América para os americanos. Ó, Santa Aliança, go away, go home. Tudo bem? Tranquilo? Então, de fato, a doutrina Monroe ajuda, né, a explicar, né, essa condição territorial que os Estados Unidos têm hoje. Além disso, queridos, mediante os conflitos que estavam acontecendo na Europa a partir das guerras napoleônicas, né, e, sobretudo, o final da era napoleônica, gerou uma situação facilitadora para os americanos que já estavam com grana, os colonos que agora se faziam participantes dos Estados Unidos da América nesse momento, eles já estavam com recursos e, né, nessa condição de atrito, de guerras, conflitos, negociações que a Europa estava vivendo pós-era napoleônica, os Estados Unidos, né, os cidadãos, digamos assim, desse novo país formado, né, de fato, queriam comprar território, queriam ter terras. E a partir desse momento, os americanos passaram a comprar territórios da Espanha, da França, né, que por muito tempo tiveram a tutela, né, de certas parcelas da América do Norte. Por exemplo, a França, por exemplo, a Espanha, né? Ohio era território francês, né? E aos poucos, né, os americanos foram comprando, né, mediante a crise que estava acontecendo na Europa, esses territórios. Então a gente pode ver, né, por esse mapa que eu mostro para vocês, compras,
ligadas à França, ligadas à Espanha, né? Ligadas, na verdade não compras, mas cessões, né? Concessões dadas, melhor dizendo, da Inglaterra para os Estados Unidos, como o território de Oregon ao norte dos Estados Unidos e, sobretudo, a cereja do bolo, né? O Texas, posso dizer ele, né? O Texas se desvencilhou do México porque queria fazer parte desse país forte, rico, que os Estados Unidos estavam se formando. Os mexicanos pararam e olharam e pensaram, peraí, vocês saíram de um território que era nosso e não falaram nada e agora estão independentes? Negativo, negativo. Caíram num conflito, né? Um conflito que marcou de fato, né, a permanência do Texas conquistado pelos americanos do México. Tudo bem? Não é por acaso que nessa região, né, ao sul dos Estados Unidos, nós temos as cidades com nomes hispânicos. Albuquerque, né, de fato, era um reduto mexicano, mas que virou local americano mediante essa guerra que acontece entre Estados Unidos e México com a vitória dos Estados Unidos. Né? Por que, professor, esse anseio de ter territórios? Tentativa, queridos, sobretudo, de terem áreas para plantio, né? Áreas destinadas, né, à exportação de produtos, áreas destinadas a receberem os alimentos plantados, principalmente milho, direcionados às indústrias que estavam se formando nos Estados Unidos. Território, galera, sempre foi na história sinônimo de poder. Tudo bem? E dessa forma, né, os descendentes dos antigos colonos ingleses, né, incorporaram, né, essa ideia e foram comprando, conquistando, guerreando. E os Estados Unidos tomou essa forma atual mediante uma série de compras e guerras e, infelizmente, matança de índios, né, que a gente vai falar sobre isso no final da nossa aula, beleza? O que alimentava do ponto de vista teórico? Né? Qual era a crença que levava os Estados Unidos, os americanos, a acreditarem que, de fato, os territórios localizados próximos ao Oceano Pacífico deveriam ser territórios americanos? A doutrina do destino manifesto. Segundo essa doutrina, né, que bebia nas águas do protestantismo, né, que era uma vertente religiosa que pregava o desenvolvimento, que defendia o trabalho, lembram disso? Né? Calvinistas, né, de fato, eram protestantes, né, porque pensavam além daquela percepção católica do perdão, do pecado. Para os calvinistas, e muitos vieram para a América, né, Deus concede o sucesso àqueles que foram predestinados desde o nascimento a terem sucesso. E como essas pessoas conquistam sucesso, segundo os calvinistas, protestantes? Através do trabalho, através da conquista. Isso foi música para os ouvidos desses colonos que foram passando de geração em geração essa concepção religiosa, né? E essa concepção religiosa moldou o destino manifesto aqui no século XIX que a gente está tratando. Logo, motivados por essa filosofia, esses americanos tiveram mais força para batalhar, para conquistar, para pilhar e receber, né, esses territórios a norte-sul, oeste dos Estados Unidos. Beleza? O destino manifesto foi isso. Tranquilo? Além de também a gente levar em consideração uma outra concepção, dessa vez política, que estava na moda, o corolário Polk, que dizia o seguinte: os territórios a oeste, eles querem, né, se anexar a esse movimento de conquista. Olha o que aconteceu com o Texas, gente. Olha, o Texas queria, de fato, a população texana, né, essa região mexicana, queria
né, se anexar a nós, vindos aqui do leste, que estamos... É isso, eu sempre confundo, norte, sul, leste, oeste. Vindos do leste, que estamos conquistando as terras do oeste, beleza? Corolar um pouco, né, e ao encontro de toda essa concepção. Então, de modo bem simples e prático, nós entendemos os Estados Unidos hoje, a partir desse mapa, a partir de ações, compras de territórios e concessões e guerras. Beleza? Show? Tranquilo? Porque inicialmente Estados Unidos, né? Originalmente Estados Unidos era só a costa leste das 13 colônias. Ok? Tudo bem? De boa? Aqui embaixo a gente vê a figura, né, da personificação do destino manifesto. Está aí esse anjo guiando os colonos para o oeste, né, para o Pacífico. De boa? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos avançar. É claro, temos que levar em consideração também... Opa, deixa eu passar para cá, para vocês poderem ver. Temos que levar em consideração também o que foi a Guerra de Secessão. Galera, para isso, é por isso que eu falei, vocês têm que levar em consideração o que nós estudamos ano passado. Lá no 7º ano, quando nós conversamos sobre o nascimento das 13 colônias. Lembram? Colônias do Sul eram agroexportadoras, tinham trabalho escravo, né, e latifúndio. Colônias do Norte, contrário, mão de obra assalariada, né, trabalho livre e minifúndio. Galera, num determinado momento deu choque. Deu choque. Pois é. Né? Também conhecida como a Guerra Civil Americana, ela opôs os estados do Norte e do Sul que tinham, né, essa condição diferente, que bebia nas águas daquele passado que nós vimos lá no 7º ano. Tudo bem? Alguns estados do Norte concordavam que o futuro dos Estados Unidos seria, de fato, o trabalho assalariado, o trabalho livre, né? O comércio livre sob proteção do Estado americano frente à concorrência. Já os estados do Sul, não. Achavam que o futuro dos Estados Unidos era o trabalho escravo e, sobretudo, que a economia dos Estados Unidos estivesse sob a tutela de um livre mercado, um livre comércio. Nada de proteger as nossas indústrias nacionais, porque a gente ganha muita grana, né, vendendo os nossos produtos para fora. E esses produtos que chegam lá fora, né, participam de um jogo onde nós recebemos também, né, certos produtos vindos de fora. Então, essa troca, os estados do Sul falando, deveria continuar. Nada de protecionismo. Então, diante dessa dicotomia, rolou um choque. O estopim, de fato, aconteceu a partir do Compromisso de Missouri. Na verdade, o Compromisso de Missouri foi um tratado, uma tentativa de conciliar as duas formas, as duas condições, né, melhor dizendo, dos estados, duas condições dicotômicas, de modo que esses estados não pudessem entrar em guerra. Ó, até aqui, até determinado ponto dos Estados Unidos, o trabalho permitido é assalariado. Até esse determinado ponto aqui, para baixo, para o sul, o trabalho é escravo. Tudo bem? Na apostila de vocês está lá descrito, né, o paralelo X, enfim, está demarcado lá o ponto estratégico, ok? Mas o que aconteceu? Um Estado não respeitou essa condição. Né? Um Estado que era escravocrata se tornou, né, um Estado assalariado, podemos dizer assim. Escolheu a mão de obra assalariada como seu futuro. Deu guerra, deu conflito. Durante 4 anos, os Estados Unidos foram divididos. Né? Ocorreu uma guerra civil, como vocês veem aí. Os estados da União contra os Estados Confederados. Tinha uma bandeira própria dos Estados Confederados. E a bandeira atual dos Estados Unidos é
a bandeira da União, a vencedora, digamos assim, foi de fato a vencedora desse conflito. Beleza? Eu trago essa imagem para vocês justamente para nós olharmos o nosso presente. O que está acontecendo aí, gente, ultimamente? Black Lives Matter. Né? Vidas negras importam. Uma série de monumentos, estátuas de heróis do Exército Confederado nos Estados Unidos estão sendo decapitados, destruídos, estão tirando a cabeça dessas estátuas, estão pichando. Por quê? Porque esses heróis fazem, melhor dizendo, alusão a um sistema escravocrata, né, que aconteceu nos Estados Unidos. E, sobretudo, um sistema racista. Né? Por isso que essa bandeira dos Estados Confederados, que vocês veem aí, é tida como uma agressão pelos componentes do coletivo Black Lives Matter. E, de fato, é. Né? Uma bandeira que exalta o racismo, exalta a superioridade do branco sobre o negro. Né? Fato que aconteceu no Sul. E, de fato, essa guerra divide os Estados Unidos. A União ganha, era mais industrial, era mais organizada. Abraham Lincoln, presidente anti-escravista, assina a 13ª emenda, acabando com a escravidão. E quando ele assinou, mostrou para o público, pá, levou um tiro, foi assassinado por um radical sulista que não queria que os Estados Unidos se tornassem, né, deixasse o trabalho escravo. Quais foram as consequências disso para o social da América? Galera, com toda certeza, né? Durante muito tempo, a população negra foi segregada nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, os negros só puderam votar só na década de 60 do século XX. Nós estamos aqui, né, na segunda metade do século XIX. Racismo evidente. Lugares para negros, lugares para brancos. Né? De fato, a sociedade se dividiu. É sentido até hoje, né, esse racismo na América, beleza? Essa foto aí que eu mostro para vocês evidencia, né, as consequências da Guerra de Secessão. Vitória da União, mas a consequência social foi muito ruim. Né? Não incluíram a população negra. Mais do que isso, segregaram a população negra. Tudo bem? Já falei do assassinato de Abraham Lincoln, falei da 13ª emenda, né? Não falei da criação de grupos racistas, né? Supremacistas brancos, que não toleravam a miscigenação, a mistura. Isso que a gente vê aqui no Brasil, né? Um país que é marcado por essa mistura étnica, né? Lá nos Estados Unidos, a partir desse grupo, isso era visto como um crime. A Ku Klux Klan, de fato, foi um movimento racista, né, que pregava a supremacia branca, que assassinava negros, que torturava negros. Né? Além disso, também temos que falar que, pós a Guerra de Secessão, os Estados Unidos, né, tomam um vigor industrial muito grande a partir da criação de ferrovias, indústrias, né, de fato se torna o grande Estados Unidos, rico, no final do século XIX, e todo o século XX inicia-se aí. Beleza? E, para finalizar essa discussão, o que nós vemos dos Estados Unidos do passado, hoje no presente? Fica a reflexão para vocês, sobretudo desse momento. Né? Quando eu compartilho notícias, né, que estão vinculadas à segregação racial, por exemplo, nos Estados Unidos, essa volta do conservadorismo americano racista, não é por acaso. E não é por acaso que nós estamos tendo essa aula também. Né? Estamos vivenciando esse momento, né, de disputa, de conflitos étnicos ocorridos lá nos Estados Unidos. Né? Então, o que a gente consegue ver do passado hoje na população americana? Onde estão localizados os negros americanos? Há, de fato, inclusão? Pensem sobre isso. E mais do que isso, façam um exercício sobre o Brasil. No Brasil, existia um regime segregacionista oficial, ou seja, lugares para negros, lugares para brancos? Pensem sobre isso e nós conversaremos, né, nas próximas aulas, ok? Então, queridos, até a próxima.